Bom dia, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutor Ubiratã, doutora Nayara, representante da parte, Silvana. Verificado a existência do quórum regimental nos termos do artigo 52 do regulamento do Conselho de Recursos Tributários, eu, Maria Lineide Silva e Souza, presidenta em exercício, declaro aberta a 14ª sessão virtual do dia 16 de março de 2021. Eu pergunto aos senhores, com relação à ata de ontem, se foi lida, se tem alguma ressalva ou se está aprovada. De sexta, né? De sexta-feira. Presidente, eu teria só uma pequena consideração para fazer em relação à ata, mas, assim, eu peço até licença para fazer depois da sessão, que eu acho que fica melhor da gente discutir. Tudo bem, doutor Henrique. Então, a gente deixa para aprovação na quinta, que a gente ainda tem sessão quinta-feira, né? Eu pergunto à Silvana se tem processos para disponibilizar de resoluções. Sim, senhora presidente. Tem 2 processos, conselheira Lineide, é o 3090-2018, Imarf Indústria de Granitos, e 4088-2018, Minas Gás S.A. Indústria e Comércio. Obrigada, Silvana. Essas resoluções estão no WebDrive, né, para aprovação na quinta-feira. E agora vamos passar ao julgamento dos processos. Lembrando que encontra-se presente a doutora Nayara, representante da empresa Sabará Químicas e Ingredientes Sociedade Anônima, que fará sustentação em todos os processos. E o nosso representante, o doutor Ubiratã Ferreira de Andrade. Anuncio o processo de número 11379-2018, auto de infração 2017-22-763, recorrente Sabará Químicos, Indústria Sociedade Anônima, recorrido célula de julgamento de primeira instância. O relator vai ser o doutor Wander, né? Porque era o doutor Alexandre. Desculpa, é o doutor Rafael. Doutor Rafael, que é o... Pois não. Doutor Rafael. Com a palavra, o doutor Rafael. Excelentíssima presidente, excelentíssimos conselheiros, doutor procurador de Estado, Silvana, nossa secretária, doutora Nayara, um bom dia. Começamos aqui com esse processo do contribuinte Sabará Químicos e Ingredientes S.A. Ele versa sobre falta de recolhimento do imposto quanto ao período de 01/2013 a 06/2013 e 11/2013 a 12/2013. A conduta narrada no relato da infração é a seguinte: falta de recolhimento do imposto, no todo e em parte, inclusive o devido por substituição tributária, nas formas e prazos regulamentares. A empresa adquiriu mercadorias de outros estados para comercialização no valor de R$ 301.313,34, informado pelo contribuinte em sua EFD, CFOP 2152, transferência para comercialização, e não recolheu o ICMS antecipado no valor de R$ 15.479,76, conforme a planilha de cálculo antecipado em CD e informações complementares. Constam dos autos o mandado de ação fiscal número 2017-06742, termo de início de fiscalização número 2017-08345. Ocorreu a ciência nesse termo de início de fiscalização por AR, as folhas 8 do processo, aos 31/07/2017. Nas informações complementares do auto de infração, consta a descrição da metodologia. Eu vou ler aqui um breve trecho. O contribuinte adquiriu mercadorias de outros estados e informou na sua EFD, com o CFOP 2152, transferência para comercialização, e não recolheu o ICMS antecipado no valor de R$ 15.479,76, conforme demonstrado em planilhas anexas
e disponibilizadas através de e-mail ao contribuinte para justificativa, no dia 14/11/2017, anexo ao processo. O decreto 24569, em seu artigo 767, as mercadorias procedentes de outra unidade ficam sujeitas ao pagamento antecipado do ICMS sobre a saída subsequente. Bom, voltando aqui à minha escrita, né? Há um CD com a planilha. Falta recolhimento antecipado 2152, transferência em comercialização, na qual consta a identificação das operações, né? Essa planilha, ela também está nos autos eletrônicos aqui disponibilizados para todos no julgamento, e na coluna S tem um número de documento para lhe identificar, né? E realmente, e coluna I também, número inicial. É identificada a data de operação, o valor da operação e, efetivamente, na coluna M, o valor do ICMS antecipado, cobrado. E há uma capitulação legal no artigo 1231 da nossa Lei Estadual 12.670, que descreve com relação ao pagamento do imposto. Falta de recolhimento do imposto, do todo em parte, inclusive devido por substituição tributária, na forma dos prazos regulamentares, em todos os casos não compreendidos nas linhas D e E deste inciso. Multa equivalente a uma vez o valor do imposto. O contribuinte apresentou defesa tempestiva, contendo os seguintes argumentos. Há recolhimento, não é recolhimento, há uma cobrança em duplicidade, pois o contribuinte procedeu à apuração normal, na forma do artigo 59 do RICMS, no mecanismo de crédito e débitos, resultando em recolhimento do tributo na modalidade normal. Aí o contribuinte apresenta registro de apuração de cada mês e faz uma demonstração quanto ao mês de novembro de 2013. A multa é inexigível em razão da existência de pagamento do imposto na modalidade de apuração normal. A gradação da multa em 100% do valor do imposto é confiscatória, nos termos do artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, e deve ser limitada a 20% do valor principal. O processo foi objeto do julgamento pela Célula de Julgamento de Primeira Instância, número 111/2020, folhas 161 e 165, no sentido da procedência do auto infração. Os argumentos essenciais quanto ao mérito é que o procedimento da autuada, à margem da legislação vigente, não exime a obrigatoriedade de recolhimento no momento da entrada em nosso Estado das operações sujeitas ao pagamento de ICMS antecipado estabelecido pela legislação supracitada. Quando ao cabimento da multa de 100% do valor do imposto, isso é uma consequência da conclusão pela falta de não recolhimento. Quanto à alegação de confisco, ele escreve que o tema não pode ser conhecido no âmbito do contencioso administrativo, nos termos do artigo 48, parágrafo 2º da Lei Estadual 12.614/2014. A autuada interpõe recurso, aduzindo razões semelhantes às alocadas na defesa. A Assessoria Processual Tributária exarou opinião no parecer 369/2020, folhas 226 a 227, verso, no sentido do conhecimento do recurso e pela manutenção da decisão. É o relatório, senhora presidente. Muito obrigado. Estou à disposição para esclarecer qualquer fato. Obrigada, doutor Rafael. Com a palavra, o doutor Biratã. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, a Silvana, a doutora Nayara, representando aqui a parte. Bom, senhores e senhoras, a questão hoje aqui versada, na verdade, já é conhecida de todos, né? Aquela situação em que o contribuinte não recolhe o ICMS antecipado, no caso aqui, a informação foi colhida na própria FD do contribuinte, que não questiona essa ausência de recolhimento antecipado. Ele apenas sustenta que teria feito por uma outra sistemática, né, da apuração normal de crédito e débito.
E, basicamente, essa é a argumentação do contribuinte. E a gente já tem aqui, isso já é um assunto já bem corrente, onde se entende que não há como o contribuinte se furtar de obedecer a sistemática da antecipação sob a alegação de que atendeu à sistemática normal. Até porque, se assim fosse, cairia toda a força, toda a imposição dessa sistemática de antecipação. Imaginemos nós se, a qualquer momento que a fiscalização autuasse por ausência do ICMS antecipado, o contribuinte alegasse e nós acatássemos o fato, não, eu não fiz de forma antecipada, mas fiz pela sistemática de crédito e débito. Simplesmente nenhuma autuação desse porte vingaria. Porque bastaria esse tipo de alegação, então seria uma forma de burlar a sistemática de antecipação. É uma matéria que, como disse aqui, já bastante usual, aqui nós já pacífica nesse contencioso, e se efetivamente o contribuinte, de alguma forma, tiver algum crédito e ele quiser postular isso, ele até pode fazer depois pedindo algum tipo de compensação. Mas isso não o exime da falta cometida pela ausência do recolhimento do ICMS no momento próprio que era para fazê-lo, seja na entrada ou, caso credenciado, no 20º dia do mês subsequente à entrada dessa mercadoria no Estado, né? Conforme disposição do artigo 1º, inciso 2 do decreto 28.066, excepcionado também pelo artigo 74, inciso 2b do decreto 24.560/97. A outra questão alegada, a questão da multa confiscatória, é uma matéria própria de análise pelo contencioso administrativo tributário, já vista que nós nos atemos efetivamente à penalidade administrativa cabível na espécie, sem podermos adentrar a questão da eventual inconstitucionalidade das penalidades. Então, assim, em linhas gerais e breves, senhora presidente, senhores conselheiros, são essas considerações da Procuradoria e nós opinamos aí pela confirmação da autuação fiscal. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. E agora eu passo a palavra à doutora Nayara. Bom dia a todos, senhora presidente, senhores conselheiros, membros da Procuradoria. Vamos lá, eu vou aproveitar, inclusive, o relato que foi muito detalhado. Nossa posição, o nosso ponto principal nessa questão apesar de não ter sido ICMS recolhido no momento da antecipação, ele entrou na apuração, né, normal do ICMS e ele chegou aos cofres do Estado, ainda que de maneira posterior, e mesmo que de maneira posterior, isso ocorreu antes mesmo de iniciar a fiscalização. Então, o nosso entendimento e nosso recurso é no sentido de que não há prejuízo ao erário. Porque por mais que não tenha participado da sistemática de antecipação, esse valor foi escriturado e o ICMS foi pago ao final. Tá? E o fato da multa não ser exigível se beneficiando da própria denúncia espontânea, porque esse recolhimento foi feito antes de iniciar a fiscalização. Então, não tem razão de ser da imputação da multa. O ICMS, a Sabará não tem nenhum débito em relação a essas operações que deveriam realmente ter participado da sistemática de antecipação. E, ademais disso, o valor da multa no valor de 100% ultrapassa a razoabilidade, né? Ela chega ao valor de uma penalidade que não existe, na verdade. Então, o nosso entendimento é que ela é, sim, confiscatória. Bem, é isso. A gente reitera os termos do recurso e pede que, pela improcedência do auto de infração. Obrigada, doutora Nayara. E o processo encontra-se em discussão. Doutor Rafael,
A palavra. Senhora presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, doutora Nayara, Silvana, nós temos aqui vários precedentes da casa analisando essa questão, né? É fato que, ainda que o contribuinte alegue que tenha pago na apuração normal, nós temos aqui uma legislação que diz que não deve ser dessa forma. A legislação ela contempla noções como fato gerador presumido, uma decisão política que o fluxo de caixa do pagamento do imposto deve ser antecipado, que no regime normal o contribuinte compra mercadoria entra no seu estabelecimento, quando for vendida é que ocorre o fato gerador do ICMS, né? No regime antecipado, não, né? O Estado já cobra na entrada, tem um fluxo de pagamento facilitado, né? E essa foi a decisão política dos nossos legisladores, né? Nossos constituintes, até do poder constituinte derivado, né? Porque tudo isso vem de uma emenda constitucional, a emenda constitucional 3/93, que colocou lá na nossa Constituição o parágrafo 7º, né? Prevendo a possibilidade dessa tributação, né? O que se tornou normal, porque as exigências orçamentárias contra os estados se tornaram muito prementes nos últimos 20, 30 anos, né? Então, o contribuinte não poderia escolher. Resumindo aqui, voltando ao foco, né? O contribuinte não poderia escolher, né? Tem um regime legal, não, peraí, eu vou escolher, vou pagar depois, e aí, no futuro, vou me defender alegando que pagou depois. Admitir isso ia ser uma ruptura. Aí a Procuradoria, eu vou aderir ao entendimento dela, ia ser uma ruptura no sistema. Ninguém mais ia pagar dessa forma e ia ter uma desestabilização. Sabemos que isso causa uma complicação, porque caso essa minha ideia de procedência do auto-infração siga à frente, né, o que vai acontecer? O contribuinte possivelmente paga o imposto e a multa. Aí se acredita do valor do imposto, né? Fica um vai e vem de débito e crédito, mas isso faz parte do nosso sistema, né? Da nossa complexidade conceitual do ICMS que nós não podemos fugir, né? E aí vem a questão da multa. A questão da multa, o primeiro conceito é que, uma vez detectada a falta de recolhimento do imposto, a multa é devida. Aí vem a segunda questão da multa, 50% ou 100%, né? Existe a súmula 6 do nosso... 6 ou 7? Me ajudem aí depois do nosso contencioso, que descreve que a multa ela pode ser de 50% quando a autuação é feita com base nos dados corporativos da Secretaria da Fazenda, nos casos de ICMS antecipado. Só que eu não vi o uso desses dados corporativos, foram coletados direto na EFD. Daí que, indo direto ao ponto, eu não vi uma forma de reduzir essa multa, né? A minha tradição aqui bem pela aplicação da multa reduzida, né? Mas aqui eu não consegui focalizar uma aplicação da multa minorada. E quanto à inconstitucionalidade, é claro, né? Há uma trava legal. Nós temos aqui jungidos à legalidade, o artigo 48, parágrafo 2º da nossa Lei Estadual 15.614, descreve, né? Nós não devemos conhecer de alegações de inconstitucionalidade. Essa matéria ela é muito grave e cabe somente ao judiciário, né? Senhora presidente, acho que são esses 3 pontos que eu coloquei aqui e fico à disposição dos colegas para dar mais esclarecimentos. Obrigada, doutor Rafael. Quem mais deseja fazer alguma observação, o processo encontra-se em discussão. Não havendo interesse, eu entendo que cada um já tem sua convicção. Doutor Biratã, deseja falar? Não, só em relação à questão da multa que o doutor Rafael fez menção, que, na verdade, essa súmula é decorrente de uma interpretação da lei que diz que, quando a operação estiver regularmente escriturada, você reduz a multa. Então, assim, ou seja, e aí se entendeu que estar no sistema corporativo da Cefaz era algo
comparado a uma informação do próprio contribuinte, uma declaração do próprio contribuinte. Fez essa equiparação. Então, assim, ainda que não esteja no sistema corporativo da Cefaz, mas se houver essa declaração, essa estruturação correta, aí sim você pode reduzir a multa. Só essa observação, porque às vezes a gente se atém só à multa, à súmula, quando na verdade a súmula já é uma extensão, já decorre da interpretação da lei, né? E ela, digamos assim, ela deu ao sistema corporativo da Cefaz um pouco de uma equiparação, na verdade, né? Como se o contribuinte tivesse declarado, informado isso. Só essa observação, senhor presidente. Só em relação à questão da multa aí, que o doutor Rafael fez o comentário. Obrigada, doutor Biratã. Considerando a fala do doutor Biratã, gostaria de saber se a doutora Nayara tem algo a se manifestar sobre esse aspecto. Sim, obrigada. Um dos pontos que a gente levanta é que essa cobrança do CMS, ela se configura como um bis in idem, né? Porque a partir do momento que esse CMS foi para apuração normal e está sendo cobrado novamente, se configura numa cobrança de duplicidade. Afinal de contas, já foi pago antes mesmo, inclusive, e aí eu repito, de iniciar a fiscalização. Então, é um outro ponto. E, inclusive, a gente coloca um exemplo bem claro no recurso, onde a gente aponta um débito, né, que não foi pago antecipado, que é de R$ 8.010, mas que no próprio mês de dezembro ele foi apurado e pago, ou seja, dentro do próprio mês. Então, no final das contas, não houve nenhum tipo de prejuízo. Bem, é isso. Obrigada. Obrigada, doutora Nayara. Processo em discussão? Não, né? Então, assim, eu verifiquei que tem a preliminar do efeito confiscatório da multa e essa questão do bis in idem. Então, a gente votaria e depois passaria para o mérito, pode ser? Presidente, só uma questão de ordem. Essas duas preliminares aí não se configura mérito? Eu acho que o bis in idem tem a ver com mérito, o confiscatório nem tanto. A confiscatória a gente tem sempre votado de forma preliminar mesmo, doutor Leilson. É porque a questão do confisco, o princípio do confisco, é de redução da multa que compõe o crédito tributário. Então, a meu sentir, não é questão de prejudicialidade de mérito, ou de preliminar antes da averiguação do mérito, mas dentro do próprio mérito, saber se aquela multa que está aplicada ela é a multa correta ou não é a multa correta. Eu sempre tenho levantado essa ideia aqui de que essa questão de princípio do não confisco, isso são questões que não são preliminares, são questões de mérito que o julgador, ao se deparar com o caso, na hora que verifica que houve a infração, ele tem certeza de que a infração, o segundo momento é saber qual é a sanção a ser aplicada. Se é a sanção que está fixada no auto de infração, ou se é a sanção que a pedido do contribuinte, ou mesmo do parecerista, ou do julgador de primeira instância. Então, são momentos posteriores a qualquer preliminar. Eu não vejo como essa questão da multa confiscatória sendo como questão preliminar à análise do mérito. Tudo bem, doutor Leilson. Então, como não tem prejuízo, a gente julga o mérito e a própria questão do efeito confiscatório já dentro do voto do mérito. Certo? Como vota o doutor Rafael? Senhora presidente, eu voto pela procedência do auto de infração, em caso a improcedência do recurso ordinário, no sentido de, vamos lá, o primeiro ponto, não conhecer da alegação de confisco, em razão do nosso artigo 48, parágrafo 2º da lei estadual, manter o pagamento do valor do principal e manter o pagamento, a cobrança da multa, substituir a palavra pagamento, manter a cobrança do ICMS em valor principal e manter a cobrança da multa no valor de 100% do valor do imposto. Obrigada, doutor Rafael. Na ordem, seria doutor Henrique. Presidente, acompanho o relator.
Obrigada, doutor Henrique. A doutora Lúcia. Senhora presidente, acompanho o nosso relator. Obrigada, doutor Leilson. Presidente, com o relator, mesmo se tivéssemos poder para discutir essa questão aqui, a jurisprudência do STF consolidada no sentido de multas, além de 100% do valor do imposto devido, que seriam consideradas confiscatórias, até 100% não. Doutor Vander. Acompanho o relator, senhora presidente. Doutor Marcos. O relator, presidente. Obrigada. Anuncio o voto. A segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de votos, conhece do recurso ordinário, nega-lhe provimento, decide pela procedência da acusação fiscal, afastando o efeito confiscatório da multa, com base no artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014. Esta a decisão para o primeiro processo. Segundo processo, anuncio o segundo processo. Recurso de número 1.1384/2018, auto de infração 2017-22.910, recorrente Sabará Químicos, Indústria Sociedade Anônima, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, relator o conselheiro Leilson Oliveira Cunha. Presente para sustentação oral, a doutora Nayara Moura Lima. Com a palavra, o doutor Leilson. Presidente, renovo aqui os votos de bom dia. Esse processo, ele tem como acusação do fisco de crédito indevido, em razão do contribuinte ter lançado em sua conta gráfica crédito indevido no valor de R$ 22.898,37, referente a outros créditos, ou seja, créditos de ativo imobilizado, no valor de R$ 34.115,14, divergente do valor informado no livro SIAP de janeiro de 2013 a outubro de 2013, no valor de R$ 11.216,77. Então, esse crédito indevido é resultante de que há um lançamento na apuração do ICMS, no valor de R$ 34.115,14, como outros créditos de ativo imobilizado, enquanto que no SIAP da FD existe lá lançamentos no valor, neste mês de outubro de 2013, R$ 11.216,77. E aí a fiscalização cobrou a diferença. O período que houve essa infração é o período de outubro de 2013. A fiscalização colocou como artigo infringido os artigos 49, 52 e 53 da Lei 2.670/96, e a penalidade fixada nos termos do artigo 123(2)A da Lei 2.670/96. E nas informações complementares, a autoridade fiscal aduziu que o contribuinte formou, em conta gráfica no mês de outubro de 2013, um valor diferente do formato do informado no seu livro SIAP da FD, em outros créditos, no valor de R$ 35.115,14. Fiz aqui, disponibilizou a planilha, através do e-mail, aí anexa a consulta do e-mail, para a justificativa do contribuinte, tendo esse justificado se tratar de um crédito extemporâneo, referente ao período de março de 2011 a agosto de 2013. Então, o contribuinte diz que esses R$ 34.115,14 decorre de lançamento de frações do crédito de operações de aquisição de ativo imobilizado, ou seja, 1,48avos, que ele não havia lançado em março de 2011 a agosto de 2013, aí o faz em outubro de 2013. E a autoridade fiscal glosou, não reconhecer essa argumentação, informando que o período da ação fiscal corresponde aos meses de janeiro a dezembro de 2013
e que foram considerados créditos informados de janeiro a outubro de 2013 na FD, totalizando R$ 11.216,77, que foram deduzidos do valor de R$ 34.115,14, lavrando-se o auto de fração da diferença no valor de R$ 22.898,37. Interposta a impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância afasta os argumentos trazidos pela autuada, inicial preliminar de nulidade e julgo feito procedente, afirmando que ficou caracterizado que a autuada lançou crédito indevido em sua conta gráfica no período de outubro de 2013, conforme a prova dos autos, fundamentando a decisão nos termos do artigo 49, 52 e 53 da Lei 2.670/96. E resignado com a decisão de primeira instância, sucintamente, a autuada interpôs um tempestivo recurso em que alega preliminar da autuação em face de motivação deficiente, ante erro na capitulação do dispositivo infringido, mitigando-se o direito de defesa da recorrente e do contraditório. Também diz que não há divergência entre as informações constantes na conta gráfica e no livro de controle do ICMS do ativo permanente acerca dos créditos decorrentes da aquisição de bens do ativo imobilizado. A diferença dos valores teria decorrido exclusivamente da conduta do fiscal atuante, que se ateve às informações relativas ao perito fiscalizado, ignorando as demais informações e o prazo de validade dos créditos decorrentes de entradas de bens destinados a ativo permanente. Diz também que o contencioso administrativo do Estado do Ceará reconhece a nulidade de auto-infrações, que não descreve com precisão e clareza os fatos supostamente tidos como ilícitos, e que não fez argumentação expedida na defesa realizada do contribuinte. Aí cita a decisão do CONAT de nulidade da decisão de primeira instância, que deixa de analisar as razões de defesa indicadas pela parte. Diz também que, em nenhum momento, a decisão recorrida analisou a extemporaneidade da tomada do crédito, não fazendo porque ignorou a existência da obtenção do crédito erroneamente classificado como indevido em períodos anteriores ao abarcado pela ação fiscal. Contrariamente à decisão de primeira instância, a legislação pertinente confere o prazo à recorrente de 48 meses a contar da entrada do bem no estabelecimento para apropriação do crédito, 48A, por mês, nos termos do artigo 49, parágrafo 4º da Lei 2.670/96, diz que a decisão de primeira instância replicou o entendimento do auto de infração, incorrendo em evidente equívoco, ao ignorar desarrazoadamente os créditos informados no seu livro CIAP, no período comprometido entre março de 2011 e dezembro de 2012, mas eu acho, esse aqui mesmo, março e dezembro de 2012, porque antes ela fala em 2011 a setembro de 2013, né, março de 2011 a setembro de 2013, mas aqui no recurso, ela fala março de 2011 a dezembro de 2013. Considerando o mais remoto dos créditos decorrentes da entrada de mercadoria destinada a ativo permanente, ocorrida em março de 2011, no período que compreende a fiscalização, ainda não havia escoado o prazo para sua utilização, à razão de 1,48 a contar da data de entrada do bem no estabelecimento. A jurisprudência do CONAT é pela consideração do aspecto temporal na formação do crédito, para somente a partir daí verificar se a hipótese é de crédito indevido ou de crédito antecipado, porque somente em tais casos se cuida da infração à legislação tributária estadual, ou seja, está dizendo aqui que não se trata de crédito devido nem crédito antecipado, aquele que quando o contribuinte se credita 48A, ou seja, se credita de uma vez na sua escrita. Aí ele diz que não é o caso concreto, né? Também alega indevida cobrança da multa, uma vez que a recorrente seguiu rigorosamente a legislação, escriturando devidamente as notas fiscais de entrada, registrando na conta gráfica os créditos decorrentes de mercadorias destinadas a compor seu ativo permanente, respeitando a apropriação, à razão de 1,48 por mês, com a primeira fração apropriada no mês de entrada, e o limite de utilização ao final do
final do 48º mês, contados da data de entrada do bem no estabelecimento. Aí cito o documento 3, que é anexado. Alega o caráter confiscatório da multa, por violação ao inciso 4º, artigo 150 da Constituição Federal, princípio da vedação de confisco, e, ao final, requer a nulidade da autuação por deficiência na motivação, alternativamente pugna pela anulação da decisão de primeira instância, para que seja julgado improcedente a autuação. A assessoria processual tributária opina pela procedência, inicialmente ponderando que o direito ao crédito relativo à entrada do ativo permanente encontra-se regulamentado, decreto 24569, através do artigo 69A e parágrafo 13º, parágrafo 13, incisos 1 e 2 e 3, determina que o crédito relativo ao ativo permanente não será apropriado integralmente, nem de uma vez. Frisa ainda que, de acordo com a legislação vigente, a apropriação do crédito decorrente de entrada de bens no ativo permanente será feita à razão de 48 avos por mês, sendo a primeira fração apropriada impreterivelmente no mês em que ocorrer sua entrada no estabelecimento, não podendo as frações serem cumulativas, nem aproveitadas em mês posterior ao devido, estando esta regra contida no artigo 69A, parágrafo 13, inciso 1º do regulamento do ICMS, ressalta que a empresa teve a oportunidade de regularizar sua situação, com redução de 100% da multa, antes de qualquer procedimento do fisco, não cabendo agora, após a lavratura do presente auto-fração, se oferecer a espontaneidade ao contribuinte, nem redução da multa, conforme pleiteado pela parte. Está ainda o argumento do efeito confiscatório, tendo em vista que a atividade é plenamente vinculada do auditor, obrigatória e também de reserva legal, e que questões de controle de constitucionalidade é de competência exclusiva do Poder Judiciário e possível ser examinado na esfera administrativa. Presidente, em síntese, esse é o relatório. Obrigada, doutor Leilson. Agora eu passo a palavra ao doutor Ubiratã. Obrigado, presidente. Renovando aqui meu cumprimento a todos. Como o relatório já foi bem claro, presidente, eu vou já me manifestar sobre a questão de mérito propriamente dita, né, das preliminares, e em relação ao parecer. Né. No caso, como foi bem relatado, a questão aí envolve até que ponto esse crédito do ativo mobilizado, ele realmente poderia ou não ter sido aproveitado pelo contribuinte. O contribuinte, segundo aqui o relato, ele se creditou de uma vez só, né, só no período de 2013, em torno de 11 mil. E aí ele teria, numa primeira momento, o relator falou de março, teria pego os créditos de março de 2011 a agosto de 2013. Aí depois, me parece que ele falou de março de 2011 a dezembro de 2012. Aí eu fiquei um pouco nessa dúvida aí, mas de qualquer forma, o que importa é que o fato é que o contribuinte teria pega esse crédito lá passado, né, e se acreditar de uma só vez, né? Esse crédito que tem toda uma regulamentação, né? Você tem que ser feito na razão de 1,48 avos, então cada mês você vai ali fazendo uma fração, né, se acreditando numa fração desse ativo. E assim, e algumas questões aí, elas se impõem, né? Elas realmente precisam ser discutidas e debatidas. Porque assim, a primeira questão é que, não obstante exista um rigor em relação a esse crédito, tanto é que você só pode se apropriar na razão de 1,48 avos, e você não pode fazer, digamos, se antecipar, vou querer me acreditar de 5,48 avos, 10,48 avos, ou na integralidade, você não pode fazer essa antecipação.
Mas a grande questão que se coloca passado aquele período, então, se eu deixei algumas parcelas se acumularem, e, ou por uma distração ou equívoco, não importa. Eu perdi aquele direito de me acreditar. Então, assim, eu não vi assim, na legislação nada que vedasse, embora exista todo um rigor, tem toda uma disciplina, mas assim, eu desconheço assim, na legislação algo que vede, desde que, logicamente, respeitado o prazo decadencial, né, 5 anos, que vede esse tipo de crédito que eu deixei de praticar em determinados meses. Então, assim, eu, durante 5, 6, 7, 8, 9, um ano e tal, deixei de me acreditar daquele percentual. Eu estaria impedido de fazê-lo? A princípio, eu creio que não. Né? E aí vem outra questão também, que é a questão do período da fiscalização. E, às vezes, eu até compreendo o auditor fiscal, quando às vezes ele se cinge só o exercício fiscalizado, porque muitas vezes, toda vida que o fiscal ele vai adentrar um pouco fora dessa esfera, desse período do exercício fiscalizado, muitas vezes acaba aqui se julgando, muitas vezes, pela nulidade atual. Tá, o fiscal extrapolou o exercício para o qual ele foi incumbido de fazer a fiscalização. Então, assim, às vezes eu até imagino o receio do auditor fiscal, muitas vezes, de querer adentrar numa investigação além daquele período da ordem de serviço. Não obstante, eu acho que é totalmente legítimo, porque, assim, a rigor, você vai estar auditando os equívocos e os erros do exercício de 2013. Então, assim, se naquele período de 2013 eu detectei alguma falha, alguma inconsistência, alguma falta de recolhimento, então, esse período de 2013 vai ser objeto da ação fiscal. Isso não importa dizer que eu não possa, para eu obter aquele resultado, né? Digamos, 2013 aqui, que eu estou tendo como referência, como paradigma. Se eu tiver aqui um pouco além, eu voltar um pouquinho no exercício, eu acho que não há nenhum problema, nenhuma vedação para se fazê-lo. Isso aí é uma opinião minha, porque, assim, o que importa é que essas faltas e inconsistências se cinjam ao exercício de 2013, mas nada impede que, para fazer essa devida verificação desse 2013, eu tenha que voltar no tempo ou ir um pouco além. Então, assim, dito isto, a outra questão também que se coloca é até que ponto, embora tenha esse crédito aí, acho que 11 mil e pouco, né, do que ele se creditou de forma cumulativa, teria que ver até que ponto realmente também consiste, porque aí teria, talvez, fazer uma perícia para poder se analisar até que ponto, que não é simplesmente dizer assim, pode se creditar, vamos aceitar esse crédito aí acumulado aí. Mas, espera aí, mas será que o valor é esse mesmo? Será que está correto? Então, teríamos que também fazer essa verificação. Me parece que tem também a questão da multa aqui, confiscatória também, mas acho que a parte repete essa alegação. Com relação a isso também, aí nesse ponto aí nós discordamos. Né? Então, assim, já concluindo, senhora presidente, senhores conselheiros, e aí eu também gostaria de ouvir o relator, até, primeiro, antes de qualquer perícia, logicamente, algumas questões têm que ser debatidas. Como, por exemplo, saber da possibilidade de se admitir esse crédito de forma cumulativa. Eu, particularmente, entendo que existe. Eu não vejo nenhuma vedação legal. Se alguém me apontar alguma vedação na lei, eu até posso voltar atrás nesse posicionamento. Mas, assim, eu, no primeiro momento, não vislumbrei nenhuma vedação, desde que respeitado o prazo decadencial. E, caso se aceite isso, aí, dependendo da situação, seria o caso aí de encaminhar para a perícia. Então, nesse primeiro momento, senhora presidente, são as minhas colocações. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. E agora, com a palavra, a doutora Nayara. Bom dia. Bem, nosso recurso, né, é justamente no sentido de apontar essas nulidades, que é da falta de capitulação legal, né, os artigos indicados no auto de infração, eles não correspondem à infração,
cometida, suposta infração cometida, e a limitação do fiscal autuante no momento da fiscalização, que ignorou essa fiscalização fiscal e esses créditos existentes em anos anteriores, né? O creditamento da empresa foi feito à razão de 1,48 avos, de acordo com a legislação específica. Já vou tentar. Melhorou? Só uma questão de ordem, doutora Inayara, ao som. Melhorou. Pronto. Eu botei no máximo aqui. Pronto. Então, são essas nulidades, né? Principalmente a questão da limitação temporal do fiscal. Está muito baixo ainda? Dá para ouvir, dá para ouvir. Dá para ouvir. Melhorou bastante, então dá para ouvir. A questão da limitação temporal do fiscal, que ignora os períodos de 2011 e 2012, né, onde há esse crédito do ativo permanente, e a imposição de multa, realmente, e claro que a gente não se opõe à realização de perícia, que foi apontado pelo senhor Biratã. Bem, é isso. Senhora presidente, obrigada. A senhora está com dificuldade, doutora Nayara? Não, vocês estão me escutando, né? Estamos escutando, pode continuar. Pronto. Então, o crédito ele tem a previsão que pode ser utilizado dentro dos 48 meses, e é isso que aconteceu. E no caso de ter esse intervalo que a empresa deixou de se beneficiar, na verdade, do crédito que ela possui, foi um prejuízo exclusivamente dela, né? Então, e quanto à multa, a gente entende que a multa é indevida, já que não houve nenhum ilícito na utilização desse crédito, foi utilizado da maneira correta, de acordo com a legislação, além do valor ser confiscatório no montante de 100%. A gente reitera pela improcedência do auto de infração. É isso, obrigada. Obrigada, doutora Nayara. O processo encontra-se em discussão. Doutor Leilson. Depois, doutor Rafael. Como bem relatado pela Procuradoria, eu acho que a questão aqui se cinge em dois pontos que a gente tem que discutir. O primeiro, essa questão da possibilidade do contribuinte se creditar daquelas frações que ele deveria ter se creditado e não o fez. E o segundo é se esses créditos fiscais, esses créditos oriundos do ativo permanente, que estão contidos no livro CIAP, que a parte trouxe aos autos, se eles efetivamente amparam uma determinação pela perícia, que eu acho que a doutora Nayara fez um pedido de perícia agora, oralmente, né? Porque não está no recurso. Não, a gente não se opõe ao pedido de perícia, à realização de perícia. Pronto. Então, assim, são duas coisas que, assim, de início, eu vou trazer aqui para a reflexão dos colegas. Primeiro é essa questão da possibilidade, eu também concordo com a Procuradoria. O contribuinte, ele tem direito ao crédito de todas as frações que ele não tiver tributado, mesmo que não lá nos capítulos inerentes ao artigo dos créditos, das frações lá referente ao ativo permanente, mas ele tem a seu favor o artigo lá da Lei Complementar, Lei Candir, né, o artigo 23, parágrafo único, que diz claramente que o contribuinte tem direito a se creditar 5 anos contados da emissão do documento fiscal. Então, ele teria direito. Se ele não fez naquele período, até 5 anos contados da emissão do documento fiscal, ele teria direito a esse crédito. Então, existe uma legislação que ampara essa conduta do contribuinte.
contribuinte fala até em 48 meses para se creditar. Inicialmente, 48 meses. Depois, 60 meses, porque você tem esse dispositivo da Lei Candir que determina que o crédito fiscal na entrada deve descontar 5 anos a partir do documento fiscal de entrada, a data do documento fiscal de entrada. Então, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Agora, o problema que eu vejo é que neste SIAP, apresentado pela parte, se a empresa se creditou em outubro de 2013, então, os créditos que deveriam ser levados em consideração deveriam ter como ponto de partida outubro de 2008. É isso? 9, 10, 11, 12, 13, isso. Outubro de 2008, que é para obedecer à regra dos 5 anos da lei complementar. Outubro de 2008. E aí, quando você vai no livro SIAP, você tem uma série de notas fiscais que estão aquém deste período, tá? Coisa de 2007, 2006, 2005, 2004, tem de 2008, tem de 2011, tem de 2012. Os senhores podem averiguar isso aí no recurso. Cliquem no recurso e vão direto lá para o documento 4, que aí tem, no livro SIAP, uma série de documentos fiscais que o contribuinte colocou lá no seu livro SIAP. Então, assim, eu vejo que o ponto de corte é outubro de 2008, já que eles creditam em outubro de 2013, os 5 anos contados para trás, daria outubro de 2008. Notas fiscais que fossem emitidas em aquisição de ativo permanente a partir de outubro de 2008. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que, assim, eu não sei, com sinceridade, como é que o contribuinte chegou aos R$35 mil que ele lançou lá em outubro de 2013. Eu me permiti a fazer alguns cálculos, passei mais ou menos 1 hora averiguando esse livro aí, e no final desse documento 4, os senhores vão poder acompanhar que tem um resumo feito pelo contribuinte do que seriam os créditos em 2011, em 2012, em 2013. Aí, em 2011, ele colocou lá que teria direito a crédito R$ 17.076,75. Em 2012, ele teria o direito a R$ 11.712,87. Em 2013, o contribuinte teria direito a R$ 14.353,87. Não é isso? Bom, se eu somar esses três aí, dá 25, com 17, dá 32, dá 42, 43 mil reais com os quebrados, e não os 35 que o contribuinte lançou. Então, ficou a minha dúvida aí, né? Logo de cara também. Mas onde foi que ele tirou esses 35 mil? Porque se eu somo aqui eu não fiz a correlação do que está dito aqui mês a mês, janeiro, fevereiro, com o que está lá no livro SIAP, não. Eu não saí somando, porque ela diz assim, 2011, crédito que o contribuinte teria direito à fração, 1.222,3. 2012, janeiro, 1.365,11. Em 2013, 823,42. Em 2013, como colocado na planilha da fiscalização, a planilha da fiscalização é retirada de um arquivo que consta aí nos autos, que está naquela pasta de fiscalização, que é a tabela FD-SIAP. Essa tabela FD-SIAP, diferentemente do valor trazido pela parte nesse resumo de 14.353,87, lá na tabela SIAP, que foi reproduzido na planilha, tem uma planilha Excel dentro dessa parte, que é crédito devido de imobilizado, eu vou retirar aqui para ver o valor, pronto. E aí, quando você verifica essa planilha aí eu conferi, ela foi retirada ipsilitris do que está na FD-SIAP, tá? Esse valor em 2013 é de R$ 11.216,77, e não os 14.353,87 trazida pela parte. Ou seja, eu não consegui identificar os 35, quando eu somo aqui os 35 lançados em outros créditos pelo contribuinte, quando eu somo aqui dá 25, 42, né? Não bate.
Bom, em 2013, eu não fiz o somatório 2012 em 2011, não fiz aí do que está lançado com o que está na FD. Mas em 2013, eu verifiquei na FD, que foi lançado, né? Só 11 mil e o quebrado, não os 14 colocados aqui pelo contribuinte. Além de que, como eu disse, nesse livro CIAP, há, efetivamente, notas fiscais que foram adquiridas antes do prazo de outubro de 2008, que eu entendo que são 5 anos contados a partir do lançamento de outubro de 2013. Ou seja, nós temos assim, uma confusão. Eu gostaria até de ouvir a doutora Nayara nesse sentido, dela nos explicar, já que ela fez a defesa da empresa, né, a peça, nos explicar como é que se chegou a esses 35 mil. Segundo, nesses valores que está aqui em 2011 e em 2012, que está no resumo que foi feito aí pela defesa, onde tem os valores tipificados em janeiro, 1.222, 1.219, 72, 218, 84, tal. Se aqui, em cada mês desse, foi considerado notas fiscais, eu creio que sim, tá? Pelo que está lá no CIAP, notas fiscais aquém de outubro de 2008. Então, de início, presidente, eu gostaria de saber da doutora, da parte da defesa da parte, esclarecimentos nesse sentido. Até para a gente saber se vai mandar para a perícia e saber o que é que vai, se mandar para a perícia, qual os tipos de como é que eu posso dizer, de quesitos que a gente tem que formular a esse respeito. Obrigada, doutor Leilson. Antes de passar a palavra ao doutor Rafael, eu passo para a doutora Nayara, para ela tentar responder esses questionamentos. Doutora Nayara. Obrigada. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ser bem claro aqui. O próprio fiscal reconheceu o valor de 11.216,77, né, aproximadamente R$12.000, que era do livro CIAP do próprio ano de 2013. Por isso, inclusive, o valor do débito, do tributo que consta no auto de infração, é de aproximadamente 23 mil. Tá? Então, acho que parte disso a gente já consegue esclarecer. Por que não é 35? Né? Porque tem esse valor de aproximadamente 12 mil, que o próprio fiscal reconhece. Não, doutora, veja bem, eu acho que eu não fui claro para a senhora, eu vou formular com maior clareza. No exercício 2013, consignou no seu resumo o valor que ela teria direito a crédito de R$ 14.353,87 e não os 11 mil que consta na FD-CIAP, que foi até falado agora pela doutora nesse sentido. Pronto. Essa é a primeira questão. Por que está aqui escrito 14.353,87 e não os 11 mil, como consta na planilha da fiscalização e como consta na FD? Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de saber da senhora. Veja, acredito que tenha sido um erro material, realmente, porque se consta na FD e o crédito está todo ativo ou a empresa pode se beneficiar do crédito, então não tem o que questionar. A planilha que está equivocada. Tá, ótimo. Agora, com relação aos exercícios de 2011 e 2012, onde a parte traz esses elementos do seu livro CIAP, se esses valores que estão contidos aí, eles levam em consideração créditos fracionários, né, 1,48, de notas fiscais que foram emitidas aquém do período de 10 de 2008. Não, porque, inclusive, o senhor mesmo falou que fez uma contagem, né, rápida, e o valor do livro CIAP deu aproximadamente R$42 mil. E aí o senhor observou que algumas notas eram de períodos que já não podiam ser mais objeto desse crédito, e aí, por isso, a redução para, aqui de março a dezembro, o que consta na planilha, né, 26 mil. Mas o valor do que a gente arguiu, inclusive na defesa, é de 22, né, que foi efetivamente aproveitado como crédito. Então, assim, essa planilha aqui que a própria parte apresentou tem um equívoco e muito parecido nos valores, assim, do que ele bota para mais, tanto de 2013 como para o período anterior.
Acho que realmente teve algum equívoco aí, talvez algum tipo de atualização equivocada. Mas o crédito que foi efetivamente aproveitado foi de 22.898,37, não contemplando mais as notas que eram anteriores a 2008, né, que eu acho que é a data de corte. Respondeu, doutor Leilson, mais alguma coisa? Presidente, assim, eu realmente ainda continuo com a dúvida. Embora a doutora Nayara tenha respondido, fazendo alusão à autoinfração, que foi apontado na escrita o crédito 34 mil, né, 35, perto de 35, retira-se os 11 da FD, então o que teria sido aproveitado era 22 mil, segundo ela, esses 22 mil se refere a notas fiscais emitidas pós outubro de 2008. Eu entendi isso da doutora Nayara. Só que quando nós vemos o livro CIAP, nós vemos ali lançamentos de notas fiscais aqui desse período, ou seja, de outubro de 2008 para baixo. Mas aqui são as primeiras reflexões, e aí eu gostaria de escutar alguns colegas nesse sentido. Obrigada, doutor Leilson. Doutor Biratã, gostaria de se manifestar agora ou aguarda mais outras manifestações? Presidente, o doutor Rafael já pediu a manifestação, né? Aí depois eu posso me manifestar, ouvir o doutor Rafael primeiramente, né? Obrigada, doutor Biratã. Com a palavra, o doutor Rafael. Olá, o que eu ia falar é que eu tive uma dificuldade de compreender os dados a partir dos mesmos documentos analisados pelo conselheiro Leilson. Aí, Leilson foi até além do que eu imaginava aqui, e já fez as perguntas certas à doutora Nayara. A doutora Nayara já respondeu, então podemos prosseguir assim, já estou observando aqui, anotando, e também tenho as mesmas colocações do doutor Leilson nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, doutor Rafael. Doutor Biratã. Presidente, assim, o que eu observo, sinceramente, é que essas dúvidas do conselheiro relator, assim como do doutor Rafael, elas só vão poder ser espancadas com uma perícia. Essa que é a verdade. Porque, assim, por mais que a gente queira aqui tentar, nesse momento, decifrar, né, esses porquês, se existe aproveitamento e crédito anterior a 2008, se essas notas, qual o montante, na verdade, correto, acho que somente uma perícia vai ser capaz de poder solucionar. Então, acho que, assim, por mais que a gente passe aqui 1 hora, 2 horas discutindo isso, mas se a gente não parar para diligenciar, realmente não vejo como decifrar isso. Então, assim, acho que a primeira proposição até que eu faço é colocar junto aos conselheiros se eles entendem viável essa possibilidade de descreditamento acumulado e, a partir dessa possibilidade, se pensar numa perícia. Acho que seria mais assim, objetivo para os nossos julgamentos. São essas colocações, presidente. Obrigada, doutor Biratã. Como a própria fala do doutor Leilson também já tinha colocado, a gente tem que chegar primeiro nesse denominador, a questão da possibilidade do crédito de períodos passados relativos ao CIAP. Discutido isso, passaria-se a questão de uma perícia e dos quesitos a serem definidos. O doutor Biratã também é favorável a essa definição, como o doutor Leilson. Presidente, eu acho que essa questão mesmo a gente vai ter que caminhar para uma perícia, fazendo um ponto de corte, o período de outubro de 2008, no sentido de verificar quais foram as aquisições que foram feitas deste mês em diante, e verificar qual seria a fração de crédito, qual seria o total de crédito, né, somatório da que o contribuinte teria direito a ser lançado lá em outubro de 2013, né? Nesse sentido, para verificar se há uma falta de recolhimento, né, nesse sentido, porque
me parece que a fiscalização, como disse a Procuradoria, ela entendeu que não poderia adentrar em exercícios anteriores a exercício que ela estava fiscalizando, mas se tivesse observado esse dispositivo da Lei Candido, os 5 anos, poderia ter pedido mais esclarecimentos à empresa, nesse sentido, a partir do momento que a empresa disse que isso tratava-se de créditos de períodos anteriores. E aí ter estabelecido um marco, né, um marco de temporal para verificar a hipótese de crédito do contribuinte. E aí, verificar se como a empresa tem saldo devedor o exercício todo, e em outubro, principalmente, verificar se efetivamente resultou um crédito indevido lá em outubro de 2013, que reduziu o valor a ser debitado, o total de débitos da empresa naquele período. Então, senhores, a discussão caminha para a realização de uma perícia nesse aspecto, tendo como marco de corte outubro de 2008, verificar as notas de aquisição e o crédito que seria relativo ao CIAP. Alguém deseja se manifestar? Alguma observação? Doutor Henrique? Presidente, só fazer uma ressalva aí, dentro desse raciocínio do doutor Leilson, né? Também seria, doutor Leilson, verificar se esses créditos não teriam sido aproveitados na época certa, né? Assim, porque de 2008 para cá, de 2008 até a data do período que foi auditado, né? Você tem aí um lapso temporal de 5 anos, como o senhor bem colocou, mas que esses créditos podem efetivamente ter sido aproveitados nesse período, né? Então, a perícia também teria que verificar isso, né? Bem lembrado, bem lembrado. Então, a gente caminharia para uma perícia nesse aspecto. O doutor Leilson pode fazer uns quesitos. Acho que, presidente, são 2 quesitos mesmo, né? Acho que o primeiro quesito é verificar os créditos fiscais decorrentes da fração de 1,48 das aquisições de bens de ativos de outubro de 2008 em diante. Vamos colocar assim, depois melhora isso, né? Esse é o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto é 2. Seria somar, totalizar o valor desses créditos, né, que a empresa teria direito a lançar em outubro de 2013. O terceiro item seria verificar se os créditos funcionários 1,48 avos anteriores a janeiro de 2013, se eles foram aproveitados na escrita fiscal digital do contribuinte, né, se eles foram aproveitados. O item 4 seria verificar se houve crédito indevido remanescente, né, lançado em outubro de 2013. E outros esclarecimentos seria o item 6, né? E a empresa intimar a empresa a apresentar assistente técnico e cálculos referente ao valor lançado em outubro de 2013 como outros créditos. Né? Como que se chegou àquele valor lançado lá em outubro de 2013? Quais meses, quais frações e respectivos meses e documentos fiscais foram lançados em outubro de 2013.
Então, a gente coloca o pedido de perícia nesses termos. Eu peço ao doutor Leilson que, se possível, faça esse esquisito para constar em ata. Eu anotei alguns, mas seria melhor que eu acho que a secretária Silvana está fazendo as anotações. Também, mas depois só para a gente checar. Pois ela me passa assim, aí eu faço a termo. Eu faço a termo. Então, nesse sentido, a gente coloca o pedido de perícia em votação, considerando que o próprio doutor Biratã também já se manifestou a favor nesse aspecto. Então, doutor Leilson, como vota? Presidente, no sentido de baixar o feito em diligência pericial, conforme os quesitos anteriormente apresentados. Obrigada. Doutor Wander. Com o relator, senhora presidente. Doutor Marcos. Com o relator, presidente. Obrigada. Rafael. Com o relator, senhora presidente. Doutor Henrique. Foi um relator, senhora presidente. Doutora Lúcia. Com o relator, senhora presidente. Então, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de votos, resolve converter o curso do processo em realização de perícia para que seja verificado os quesitos elaborados. E aí eles constarão na ata do dia de hoje. Eu sugiro que a gente dê 10 minutos de intervalo, senhores. Já são, aqui no meu relógio, são 9h48. Então, 10 horas a gente retorna. Silvana, pode parar a gravação?